De Placa está de volta e de imediato vamos falar da situação do Corinthians, que está buscando reforços ainda no mercado de transferências e pode repatriar o Romarinho do Al Ittihad, que hoje é da Arábia Saudita, né? O Romarinho está jogando ontem na Arábia Saudita, fez 2 gols ontem na Copa Nacional. Precisa trazer o Clebão Machado aqui. Se trouxer o Romarinho de volta, ele vai se consagrar. Eu acho que é o mais importante do que a nossa avaliação sobre o Romarinho é trazer o Clebão Machado, não é isso? Não, senhor. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Trazer o Clebão Machado, né, no Instagram, para falar, olha o Romarinho. Olha o Romarinho. Vamos escutar o Romarinho, então. Falou ontem após marcar 2 gols e foi perguntado sobre a permanência dele no clube, no Al Ittihad, ou sobre uma possível volta ao futebol brasileiro, e respondeu dessa maneira. Você vai ficar com o Ittihad para estar ainda? Eu não sei. Espero que sim. Espero que eu continue. Mas ainda acho que não tem nada definido ainda. Procurar fazer meu trabalho para fazer os meus gols, que é a minha característica, e esquecer se eu vou ficar ou não. Isso é com o treinador e com a diretoria. Uma resposta bem curta. Eu não sei até que ponto, assim, uma coisa é o que ele falou, outra coisa é o que a gente E é tão maluco porque ele falou assim, resposta, né? Espero que eu continue, mas não tem nada definido. Ou seja, se ele quer continuar, é só recusar a proposta que vem. Não é? Espero que eu continue, mas não sei se eu vou aceitar ou não. É uma resposta protocolar e zero convincente. Né? Assim, a expressão facial dele não combina ele tá com o que ele falando falou. uma coisa, o corpo está falando outra. Ele tem uma enorme identificação com o Corinthians. Acho que hoje ele agregaria muito ao clube, porque ele pode jogar tanto aberto, como ponta de lança, como um falso 9, como um homem enfiado na área, mas que sai para armar. Então o Romarinho hoje entregaria muito ao Corinthians. O problema, além da identificação, o problema e a gente está vendo os números aí, você tem 87 jogos na última passagem dele no Catar, com 49 gols marcados. O El Jaish foi o time que ele saiu do Corinthians para jogar no Catar. E antes, 42 jogos com 17 gols marcados. Agora, ele demorou a emplacar, mas meteu 9 gols nos últimos pode botar, 11 virar a jogos. página. Ele está 4 temporadas e meia 17 jogos, 4 gols. São 4 temporadas e meia fora. Ele foi lá, foi fazer seus golzinhos e ele apareceu de novo para os nossos olhos no Mundial de Clubes de 17, né? Real Madrid. Que o Grêmio jogou. Que ele fez um baita no Mundial, fez gol no Real Madrid, fez gol na semifinal. Ele é um bom jogador. A minha única dúvida é se é um cara que vai voltar e vai conseguir manter um nível de motivação lá em cima, porque ele saiu do Corinthians com status financeiro e vai voltar como um das estrelas, porque ele é um cara que hoje ganha muita grana na Arábia. Mas eu te faço uma pequenina pergunta, Zupac, você que é um monstro aí do negócio aí de cobrir os clubes, né? Setoristas aí. Um cobertor. Uma referência entre os setoristas. Sim, muito obrigado. Se ele não tiver essa motivação, ele nem volta, pô. Eu acho porque aqui ele sabe que ele vai ser cobrado, que ele vai ter que disputar a posição. Mas o Romarinho é um cara que vive no mundo dele também. Então ele é moleque, ele é engraçado. Romarândia. Ele é engraçado. Mas eu acho que ele teria a motivação não financeira, mas a motivação agora de ser o ídolo de mais de um lance só. Porque o Romarinho é o ídolo de um lance, que é o gol contra o Boca. De vários instas. Isso. Não, e de uma relação que depois ficou simbólica com o Corinthians, mas que na prática, assim, ele entregou aquilo e depois saiu. Mas tem o seguinte, não é só um gol. Tem o gol contra o Boca e tem os gols todos que ele marcou contra o Palmeiras. Uma média de um gol por jogo contra o Palmeiras. Mas o grande lance, quando você fala Romarinho, o que vem à mente é a final. Contra o Boca. O gol contra o Boca. Então hoje gol ele volta. Esse daí, esse vem à mente também. Sim. Hoje ele volta. Desses, ou voltaria, né? Podendo entregar mais por mais tempo. Ele tem essa noção. Talvez ele muda o Corinthians de patamar, porque eu acho que não muda. Eu também acho que não. Eu acho que vai custar caro, porque está no mercado onde se custa caro para tirar um cara de lá. E eu não sei se ele vale esse esforço todo. Ele é bom jogador, mas não sei se vale tudo isso. O Zupac, ele saiu quando? Há 4 anos e meio, né? No meio de 2014. Você saiu por 8 milhões de euros. Estaria voltando agora por 5 milhões de dólares. Porra, é muita grana para um cara que não muda de patamar. Eu vou dar um exemplo aqui que, aliás, a gente conversou muito sobre isso e muita gente especulou e coisa. Não. O Corinthians chegou a sonhar, como outros clubes, com o Diego Tardelli. Eu falei que ele não vinha. Que está sem contrato. Está acertando com o Jiangsu Suning, da China, é só que vai mandar o Ramires embora para abrir vaga para ele. Acerta o salário e traz. Basicamente, essa é a situação do Tardelli. Eu estou falando faz tempo aqui que ele não ia voltar, porque ele não quer sair de lá. Ele está resolvido lá, está com pouco dinheiro quase, está preocupado com a conta de luz. Ele comprou um cofre para caber todo o dinheiro dele. E ele falou assim, que é o que a gente vê em televisão, que o cara fala quando não está gravando. Falou, Ali, vou ficar lá, eu quero ficar lá, porque eu sei que aqui vou fazer
a independência financeira de 4 gerações. Eu quero ficar aqui. O Corinthians sonhou com o Tardelli e vai acordar com o Romarinho, para mim, é muita diferença. Uma coisa que eu tenho reparado... Sendo que é um patamar salarial alto. A gente está falando de um clube aqui, eu não vou nem botar a folha salarial, vamos botar só o orçamento de contratação aprovado para 2019, 42 milhões. O Corinthians já gastou ali mais ou menos 20. Teoricamente, teriam 22 sobrando, certo? Sim. Só o Romarinho seria na casa de 19, fora salário. O Arana, se vier 30, é porque você já recebeu a bolada do patrocínio agora. Tudo bem. Mas já estava previsto o patrocínio também. Passou pouca coisa. Só aí o Corinthians já ficaria devendo, no próprio orçamento, 27 milhões. E a gente está falando de um clube que estourou os gastos no ano passado em 30%. Não existe essa questão. Você está repetindo então, o mesmo erro. Não existe essa questão, mas para mim, entre Arana e Romarinho, eu vou no Arana, mas de olho fechado. Vamos fazer um exercício aqui, o Corinthians quer ir nos dois, né? Entrar no mérito financeiro, isso aí é questão objetiva. Você não pode gastar mais do que você tem. Não, mas o Corinthians vai fazer. Bem, mas eu quero avançar na questão técnica, que acho que é mais relevante para a nossa discussão. O Romarinho é melhor do que o Cleison? Ele é melhor do que o Romero? Melhor ele é. É melhor você apostar no Romarinho ou no Pedrinho, por exemplo? Eu acho melhor apostar no Pedrinho. Se o Romarinho chega, você diminui os minutos do Pedrinho em tese. Mas o Pedrinho é um cara que você não sabe também se vai ficar o ano inteiro, né? A cada janela, alguma especulação acerca do Pedrinho vai surgir. Eu acho o Romarinho um bom jogador, mas eu acho que a conta para ele fica pesada. Uma coisa que tem me chamado a atenção é como o Corinthians tem se voltado sempre para caras que já passaram por lá. Aí agora o Corinthians quer o Arana, o Love e o Romarinho. Aí trouxe o Carille de volta. Aí tentou o Castan de volta. Aí trouxe o Ralf, trouxe o Jadson de volta. Sabe meter o Sheik. O Sheik. O Corinthians volta sempre para os mesmos nomes, cara. Isso é uma coisa que poderia olhar para frente um pouquinho. Eu acho que mas a questão de grana, assim, eu entendo o debate técnico. Só que quando vai para o torcedor a questão técnica, isso esgana o planejamento, porque o torcedor não está preocupado com isso e ele tem uma imagem afetiva do Romarinho gigantesca. Mas, gente, o Corinthians está caminhando para, mesmo com o dinheiro de um patrocinador master que era procurado há um tempão, cometer o mesmo erro do ano passado. Ano passado o time teve prejuízo. Aí, esse ano, no orçamento, está lá previsto 650 mil de superávit. Em futebol, isso não é nada. 650 mil é dá para pagar palito. Salário de um jogador. Só que com essas contratações aí, o time já vai ter que correr atrás de mais de 20 pau. E mesmo para ficar no 0 a 0. E mesmo na relação custo-benefício, se o Leandro Damião, que foi a pior contratação, talvez, da história do futebol pelo Santos... Você é corneteiro? Não. Se ele tivesse custado pouca coisa ou nada, uma contratação normal, que deu errado, exatamente. Normal. Agora, você faz a relação custo-benefício. E aí você começa a questionar um pouco o Romarinho. O torcedor não quer saber nada disso. O Romarinho vem, é ídolo, semi-ídolo, ídolo, e vai ser titular do time. E vai melhorar o time. Agora, até que ponto vale a pena esse nível de investimento nesse tipo de jogador? Eu acho que vale o debate. Qual que é a prioridade na visão de vocês do Corinthians hoje? Porque, pelo que eu entendi, se eu estivesse assistindo o programa em casa, eu tiraria a seguinte conclusão. Zupac e Alê não contratariam, Formiga contrataria. Por esse valor. Não contrataria. Também não contrataria. Não, eu acho que ele agrega, tecnicamente falando, mas olhando a situação do Corinthians hoje, de grana, você pensando em Arana, que é algo que parece até melhor encaminhado que o Romarinho, é uma loucura dar 19, 20 milhões num cara. E aí, eu não estou falando de salário, porque se a Arana, Love e Romarinho fecharem, olha o salário desses três, vai de novo estourar em outra esfera. Você já vai estourar o orçamento de contratação, aí você estoura a sua folha salarial, é uma bola de neve. Não custam menos de R$1 milhão por mês. Os três juntos. Imagina. Os três juntos? Se juntar dois deles, já passa o milhão. Mas qual que é a prioridade do Corinthians? Lateral esquerda, lateral esquerda, lateral esquerda. Então é o Arana, pô. Mas é o Arana. Até porque o Arana é melhor do que o Romarinho. O Romarinho é um bom atacante. O Arana é um lateral muito bom. E o Corinthians precisa muito mais de um cara na função do Arana do que na função do Romarinho. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui também. O Arana, ele demorou a estourar, certo? Não, ele tem 21 ainda, né? A ser o cara que a gente falava que no Corinthians é o dono da posição... como titular, ele estourou, porque na outra ele não era titular. Só que ele estava lá já há um tempo e caminhando. Aí beleza, ele teve uma temporada absurda e a gente já falava, futuro de seleção, tá beleza. Sim. Esse cara sai por 10 milhões de euros. Isso. Aí volta por 30. Sim. O Corinthians está pagando, ou pode pagar 30 por esse cara. Vale isso? Vale, porque olha, a conta é interessante.
Na somatória, o Corinthians recebeu 4 milhões de euros e continua com o jogador, que é o melhor cenário possível. E ainda tem 21 anos e pode vendê-lo a qualquer momento na frente. O melhor cenário é você não perder os seus jogadores. O Corinthians vai recuperar o atleta e a soma fica positiva. Mas vai pagar salário para o cara hoje mais do que pagava. Sim, mas é um salário maior. Pode vender 2 vezes o mesmo jogador. E uma situação financeira pior. Sim. Você acha que o Arana hoje sairia por mais do que ele foi vendido para o Sevilha? Acho que ele tem margem aos 21 anos, ainda tem margem para se desenvolver. Naquele campeonato brasileiro, para mim, no primeiro turno, ele foi o melhor jogador do campeonato. 100%, mas lembremos o que aconteceu no segundo turno. Perda de foco, vários problemas para administrar com o Arana. Mesmo se o Corinthians vender o Arana, a segunda venda, pela metade do preço, é lucro. Você vende mesmo o cara 2 vezes. Eu ia falar, se vende por 6 milhões, que é metade, basicamente, do que vendeu na primeira, com os 4 que já recuperou, vendeu por... Você está ganhando ainda 10 milhões em cima do Arana, né? Ele perdeu o foco no segundo turno, mas na filmagem deu para ver bem, né? Quando ele fez, aliás, o Instagram do Arana é um perigo, hein? Epa, coisa boa aí. Esse Instagram dele é perigoso. Coisa linda. Bom, vamos ficar de olho. Mas não está fechado também não, né? Porque o Sevilha pediu no negócio o Gustavo Mantuan, não o Guilherme Mantuan, que está na Ponte Preta. Uma questão o Gustavo Mantuan tem 17 anos, está jogando, é reserva da Copinha, e o Sevilha pediu o Gustavo Mantuan no negócio. O Corinthians não quer colocar, porque acredita muito nesse jogador, que é meio atacante. Hoje em dia, uma coisa que parece padrão, né, dos contratos que os times lá de fora vêm com os brasileiros, vêm fazendo, é prioridade na Copa. Porque eu acho, assim, super razoável, porque você vai vender o jogador, você simplesmente tem que informar o clube que tem essa preferência. Ó, estou vendendo por 4 milhões de euros. Quer pagar? Legal, você leva. Não quer pagar, eu vendo para outro time. Então, acho que assim, o time não fica, mas a questão não fica tão amarrado, né? A questão é que no Arana, aparentemente, não há nem a concorrência. Não, eles querem o jogador. E aí é que é esquisito. Assim, a gente tá falando de um cara que é super promissor. Quando eu falo esquisito, não é falando do negócio em si, não. Falando do Arana, ele chegou num cenário, ok, o Sevilha com mudanças de diretor, com tensão de treinador, mas o Sevilha é um ambiente ok para um jogador como o Arana se desenvolver e não rolou. Era o clube ideal para ele jogar. E não rolou. Ele era para se desenvolver muito, como o Jorge era para se desenvolver na França, e isso não aconteceu. Por isso, quando a gente faz comparações de certo nível, as pessoas estranham. Mas, gente, olha o contexto do Sevilha. O Arana chegou num time relativamente pronto. E tem, assim, com 21 anos, talvez seja até o caso dele refletir... Às vezes, do próprio Sevilha. Eu sempre gosto de falar isso. É possível que o Sevilha esteja errando na avaliação dele em relação ao Arana. Por mais que ele esteja lá dentro, com 21 anos, o cara pode mudar. Com 22, 23, esse cara não vai virar? Será que você não está abrindo mão muito cedo? Então, assim, não vamos olhar como um fracasso total, porque o outro mas eu acho que tem que olhar com uma dúvida. Sim, você coloca um asterisco exatamente. É um retrocesso no plano de carreira dele. Voltar para o Brasil agora é um retrocesso. Não era isso que ele imaginava quando ele saiu do Brasil, né? Concordo. Bom, o Corinthians que anunciou também renovações de Cássio e Fagner, vão ficar mais tempo no clube, então... Sim. Pelo menos aqui, mantém ali 2 instituições, né, do time do Corinthians. Até 22, por mais, era até 21, o contrato de ambos esticou até 22. E o Flamengo pode anunciar a qualquer momento a renovação do Diego.